Olá, meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindos a mais um vídeo. E eu estou aqui comentando, vamos comentar um pouco sobre o Cardeal Zen, que recentemente ele escreveu um livro sobre o Advento, algumas meditações sobre o Advento, e numa entrevista ele falou sobre Bento XVI, que o seu legado não está sendo respeitado, tá? Que não está tendo uma continuidade com os outros pontificados, tá? Que a igreja está tomando outro rumo, né? E aqui o cardeal Zen, cardeal Joseph Zen, bispo emérito de Hong Kong, escreveu um livro no qual se reúne suas meditações sobre o Advento. Ele é entrevistado, né? Na entrevista ele fala sobre também a situação da igreja, a situação delicada da igreja, e fala que existia o perigo, que Bento XVI falava sobre o perigo dos colapsos doutrinários e que o legado de Bento XVI não está sendo respeitado. Né? Então, uma entrevista muito interessante, que está até aqui no Info Católica, tá? Ele fala sobre o sínodo, fala sobre as situações difíceis que nós estamos passando na igreja. Um dos pontos que ele fala é este aqui. Na igreja, que é a pergunta do repórter, para o cardeal Zen, na igreja parece ser um momento delicado, um momento em que há divisões e inquietações em alguns países, como a Alemanha. Qual tem sido sua experiência com essas coisas? Perguntando para ele. Aí ele se demonstra preocupado. Estou preocupado. O que está acontecendo na Alemanha parece semelhante ao que aconteceu na Holanda, onde a fé viveu uma crise devastadora. Me preocupa que alguns estejam fazendo essa confusão. O querido pontífice Bento XVI, de quem recordo com tanto carinho, alertou-nos sobre o perigo desses colapsos doutrinários. Quanto a isso, ainda é ouvido hoje. Parece-me que hoje seu legado não é respeitado. É uma pena, porque foi um grande intelectual da igreja. Ainda assim, parece-me ver sinais de que uma grande descontinuidade entre o que está a acontecer hoje e os pontificados anteriores. Confiamos o seu barco, a sua igreja, a Jesus durante a tempestade no lago, porque só ele pode levá-lo para um lugar seguro. Estamos vendo aí, a gente vê o que está acontecendo na igreja, uma descontinuidade realmente do que foi Bento XVI, do que foi Papa João Paulo II e para trás, os anteriores. Está tendo uma certa reforma na igreja. Tá? Infelizmente nós vemos isso a passos largos, não há como negar. Tá? As pessoas, muitos querem tapar o sol com a peneira, mas existe essa discussão, essa preocupação em quem quer preservar a fé católica. Não é conservadorismo, não é tradicionalismo, é preservar a fé. Preservar a fé como ela é, a fé de 2000 anos. Então isso tem sido modificado e a preocupação dos bispos sérios, dos padres sérios, dos leigos, que entendem, que sabem o que está acontecendo. E muitos querem modificar a igreja. E ele é perguntado sobre o sínodo, que tem uma parte muito interessante aqui, que o cardeal, que o bispo Zen fala, que antigamente a igreja, de umas décadas atrás, era sim, sim e não, não. As respostas eram claras, as respostas eram objetivas, para todas as perguntas. Hoje não tem mais isso. Hoje não tem mais uma resposta clara para as perguntas. Isso o Bispo Zen está falando aqui na reportagem, vou colocar no link aqui na descrição e também no primeiro comentário. E é algo que a gente vê nos últimos tempos, nos últimos anos, que não existe respostas claras para as perguntas que muito importantes para a igreja, coisas óbvias, coisas que a igreja respondia com naturalidade, hoje já não responde mais. Ele fala que na porta da frente está fechada e a porta dos fundos está aberta, fazendo aí comparando com portas, sobre o que está acontecendo, deixando a porta dos fundos aberta enquanto na frente está fechada. Não tem respostas, mas atrás tem acontecido coisas
estranhas. Tá? Então, isso é uma observação que muitos de nós têm feito, e é bom quando um cardeal, quando uma pessoa da igreja, um padre, comenta sobre isso, porque está vendo de dentro, sabe o que está acontecendo. E sabemos que muitos estão passando por cima dos ensinamentos dos papas anteriores, né, do que foi ensinado pela igreja anteriormente, né, as lições que a gente aprendeu lá no passado e hoje está sendo desrespeitado. Né? Então, algo assim que tem acontecido. Tá? Então, peço a você que, se você puder, leia na íntegra a reportagem sobre o Bispo Zen, tá? Que é uma crítica, né? Nós temos que nos apegar a Cristo, nos apegar a Jesus nessa tempestade. Né? A igreja vive numa tempestade. Quer queira, quer não, aceite ou não, estamos vivendo uma crise, uma das maiores crises que a igreja já passou. Tá? Uma crise de fé. Vivemos um tempo da apostasia. Uma crise de fé sem precedentes e ainda tende a aumentar. Tá? Dependendo do que for aprovado, do que for modificado na igreja, a crise tende a aumentar. Então vamos colocar as coisas, colocar tudo isso nas mãos de Deus, rezar, colocar para que Cristo tenha misericórdia de sua igreja. Amém? Então isso, que Deus abençoe você e até o próximo.